som. Graças e paz, meus irmãos, amém? Quero convidar os irmãos que se encontram aqui junto comigo, se vocês puderem ficar de pé, os irmãos e as irmãs. Também já quero convidar você que está aí na sua casa, nos acompanhando nessa manhã. Quero convidar você a orar neste momento. Nós vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque nós sabemos que nós somos merecedores, mas o Senhor tem nos dado grandes coisas, e foi grandes coisas por nós, como diz o salmista no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós nos encontramos aqui neste local para adorar, bendizer o nome do Senhor. Eu sei que se o Senhor Deus não tivesse nos dado o livramento, se o Senhor nos tivesse sustentado nós com suas mãos poderosas, nós aqui não chegaríamos e nem iríamos fazer o que estamos fazendo aqui agora, que é bendizer e exaltar o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pelos irmãos e as irmãs que estão aqui, mas também quero louvar o Senhor por aqueles que estão nas suas casas, por não poder estar aqui conosco. O Senhor visita eles, o Senhor esteja com eles. Eu sei que a presença do Senhor, ela é maravilhosa, e por ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, que está aqui, que está com eles também, nós podemos sentir, Deus, a mesma coisa, que é a ação, o poder e a direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, visita a tua igreja, continue conosco. Nós, em nome de Jesus, cremos que o Senhor já está no controle dessa situação, e muito em breve, assim o Senhor dando toda a direção, voltaremos, ó Pai, às nossas atividades normais. Eu sei que o Senhor tem poder para isso, e nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar os irmãos para que nós entoemos cânticos de adoração do Senhor. Para te dar
você a cantar mais um pouco. Vamos adorar o nome do nosso Deus, dizendo que Ele é grande, Ele é digno de louvor. E nós estamos aqui para glorificar esse Deus que é único, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta. Quero convidar você também que trouxe a oferta missionária. Você fique à vontade nessa manhã de domingo para ofertar ao Senhor dízimo, oferta missionária. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em nossa vitória e valor, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te Deus prostrando. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. O sol mais com Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez eu quero ouvir você dizer assim, ó: grande é o Senhor e o digno de louvor. Aleluia. Da cidade do nosso Deus, Deus santo norte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Deus ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te Deus prostrando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós louvamos o teu nome. Pai, nós agradecemos o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor tem feito grandes, enormes, imensas maravilhas no nosso meio. Só que nós estamos aqui nesse primeiro dia, nessa manhã de domingo, adorando o Senhor juntos, porque eu acredito que cada um já fez a sua parte individual, o Senhor fez para fazer esse particular que cada um de nós precisamos ter com o Senhor. Nós já te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz
paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Estou lembrando os irmãos. Lembrando os irmãos das nossas programações. Hoje já estamos aqui, esse culto da manhã, como foi proposto, 9 horas, iniciamos. À noite nós vamos estar aí em 2 momentos, como já estamos aí, para a glória de Deus, que é o terceiro domingo hoje, que será às 7 horas, ou podemos dizer às 19, com intervalo de 20 minutos, de 7 às 7h40, depois de 8 às 8h40. Eu quero convidar você que está nos vendo, os irmãos que estão aqui, para logo mais à noite também estar conosco. Queremos agradecer à igreja, ao povo de Deus. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais e ontem teve uma ação missionária que nós chamamos de porção missionária, foi uma bênção. O irmão Éder já me deu o resultado. Nós precisamos trabalhar mesmo. Se o povo de Deus se mobilizar, como os irmãos têm feito, mesmo nesse momento aí de, vamos dizer assim, de quarentena, onde muitos estão limitados, Deus tem dado graça para a gente se mobilizar em prol da obra de Deus. Entre elas, o trabalho missionário. Então foi uma bênção. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão em nome da comissão aí de missões, dos irmãos que trabalham com missões. Irmãos, nessa manhã eu quero usar o seguinte tema para falar conosco: deixe ou deixemos melhor as nossas vidas na mão de Deus. Nós sabemos que somos desafiados todos os dias a depender de Deus, depender, confiar, e muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Tem uma frase aqui muito interessante que eu gostaria de citar para os irmãos, que diz o seguinte: não somos vítimas da vida ou das pessoas, mas somos autores da nossa história. Interessante que quem escreveu essa frase, ele pensou, creio eu, em nós como seres humanos, mas também creio eu que ele pensou em nós como seres espirituais, ou seres que temos o Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é eu ser vítima da vida das pessoas no sentido físico, porque eu sou, você é, nós somos de alguém, viemos de alguém, viemos dos nossos pais. Os nossos pais nos geraram e nos fizeram nessa terra. Mas, quer queira, quer não, ao sermos gerados pelos nossos pais, nós pegamos algumas características dele, nós adquirimos, nós herdamos algumas características dos nossos pais. Mas uma coisa é certa também: essas características que nós herdamos dos nossos pais nos fez ser o que somos. Mas um dia, eu e você, que fomos alcançados por Jesus Cristo, a nossa história passou a ser contada de forma diferente. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes nós só ficamos nessa, nós somos vítimas. Nós somos vítimas dos nossos pais, dos nossos avós. Eu sou assim porque meu pai era assim, meus avós eram assim. Mas, meu querido, quando eu e você deixamos quando nós deixamos a nossa vida na mão de Deus, a nossa história muda. Nossa história passa a ser contada de forma diferente. Interessante que a Bíblia revela que nós temos muitos desejos, nós desejamos muitas coisas, mas quando perguntamos a Deus e ouvimos os conselhos de Deus com relação àquilo que Deus quer para nós, Ele diz o seguinte: olha, Provérbios 19, versículo 21. Nós temos muitos desejos, nós queremos muitas coisas, mas quando nós perguntamos a Deus e ouvimos o conselho dele, ele nos diz o seguinte: Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanece. Se eu e você pensarmos nisso, já de início dentro dessa temática, deixar a nossa vida na mão de Deus, nós vamos ver que o escritor de Provérbios diz tudo. Eu e você temos desejos, eu e você temos propósitos, mas qual é mais importante? Eu e você fazermos aquilo que queremos, eu e você nos comportarmos da maneira
quero também te trazer outras frases interessantes. Deus, Ele não nos dá as coisas a partir do que precisamos, mas a partir do que Ele tem e sabe o que é melhor para nós. Aí tem uma outra frase interessante: portanto, não há nada de Deus para nós que seja pequeno e que não cause impacto. Tudo que Deus dá para mim e para você é grande demais, e com certeza, se Ele deu, vai causar algum impacto na sua vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Porque nós estamos deixando a nossa vida na mão de Deus. Foi Ele que nos deu a vida, mas Ele nos deu a responsabilidade de escolhermos. Ele nos deu a responsabilidade de estarmos vivendo do jeito que queremos. Mesmo porque o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala isso, em Eclesiastes 12. Ele fala sobre isso. E eu quero citar essa manhã isso. Se você e eu deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, Ele tem o que fazer por nós através de nós. E nessa manhã eu quero usar o exemplo de um personagem bíblico, Jonas. E eu quero fazer algumas colocações em cima desse tema. Para nós deixarmos a nossa vida na mão de Deus, precisamos de ouvir Deus. Nem só ouvir, precisamos de obedecer Deus e seguir a direção que Deus tem para nós. Nós vemos que no livro do profeta Jonas capítulo 1, versos 2 e 3, parte A, fala o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Irmãos, Deus deu uma diretriz, Deus deu uma ordem para Jonas. E Deus queria que Jonas trabalhasse em cima daquilo que Ele determinou para ele. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, nós precisamos entender que, como servos do Senhor, como pessoas que já temos uma experiência com Deus, Deus vai dar algumas ordens, Deus vai dar algumas diretrizes para nossas vidas, que talvez vai estar sendo contrário ou distante daquilo que nós pensamos e queremos. Aí cabe a nós ouvir, que Jonas ouviu, mas cabe também a nós obedecermos. O grande problema é que nós às vezes ouvimos muito Deus falar, ouvimos mesmo, ouvimos. Só que nós temos que pensar assim: ouvir é o suficiente? Não. Quando eu e você pretendemos deixar a nossa vida na mão de Deus, ou deixamos a nossa vida na mão de Deus, além de ouvir, nós precisamos de obedecer. O profeta Samuel, ele falou para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. O grande problema, quando eu e você falamos que deixamos a nossa vida na mão de Deus, é isso aí, é a obediência. E na maioria das vezes, irmãos, a vontade de Deus, o desejo de Deus será contrário aos nossos. Eu creio que Jonas, ele fez o contrário do que Deus mandou, porque de uma certa forma ele não queria aquilo, não era aquilo que ele pensava, não era aquilo que ele imaginava. O que nós podemos tirar desse primeiro ponto aqui dessa meditação dessa manhã é isso. Nós muitas vezes somos assim. Deus fala comigo, fala com você: meu servo, minha serva, você me entregou a sua vida na minha mão. Você não disse que é um servo meu. Nós, irmãos, nos denominamos cristãos. Nós falamos para as pessoas: não, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus. E aí nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não só ouvindo, nós estamos estudando a palavra de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus todo dia, toda hora, todo momento. Bem nesses dias aí de pandemia, aonde nós ficamos de quarentena, o Senhor não deixou de falar conosco, muito pelo contrário, estávamos tendo muito mais tempo. Mas será que só ouvimos? Irmãos, quando nós ouvimos e começamos a refletir, isso é sinal de que aquilo que nós ouvimos
como diz o povo antigo, esse menino, a gente fala com ele, entra num ouvido e sai do outro. Quem já ouviu isso dos pais? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Poucos, até os irmãos da casa, de casa dele, tem que levantar a mão. É assim que somos nós com Deus, irmãos. Imagina que Deus deve falar assim: esse é meu servo, essa é minha serva. Fala que é cristão, que é meu servo, mas ele, o que eu falo com ele entra no ouvido e sai no outro. Querido, para realmente deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, precisamos de ouvir, mas precisamos também de obedecer. Olha só o que Paulo escreve em Efésios 2:10. Ele fala assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se eu e você, vamos pensar aqui, se eu e você nos consideramos cristãos, se eu e você entendemos que somos filhos de Deus, irmãos, nós precisamos de entender de que há algo diferenciado para nós fazermos. Será que eu e você vamos continuar só nessa de ouvir? Hoje, agora de manhã, é mais um momento de você ouvir a voz de Deus, sendo por este culto que estamos aqui prestando ao Senhor, ou talvez você já começou a ouvir a voz de Deus na hora que você acordou. Mas será que você está disposto a obedecer aquilo que Deus realmente propôs? Você está disposto a andar dentro da direção que Deus está determinando para você? Outro ponto interessante, querido: para deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, precisamos reconhecer os nossos erros. Aí é muito forte. Primeiro temos que ouvir, obedecer e deixar Deus direcionar a nossa vida. Quando nós reconhecemos essa primeira parte, agora tem uma outra. Precisamos reconhecer os nossos erros. Hoje nós vamos aprender mais uma vez com Jonas. No livro do profeta Jonas, capítulo 1, nos versos 10 e 12, olha o que vai dizer: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai ao mar, e o mar se aplicará, porque eu sei, por minha causa, nos sobreveio esta grande tempestade. Muitas vezes, irmãos, tem acontecido conosco, e nós também temos feito pessoas passar por problemas próximos a nós, por causa da nossa desobediência. Nós só ouvimos. E hoje está fácil, voltando um pouquinho nessa questão de só ouvir. Hoje está fácil. Você vai aí na internet, você aperta lá, aí aparece uma mensagem lá com uma temática de, vamos dizer, te agrar. Opa, vou ouvir essa aqui. Deus vai falar comigo, é aqui, ó. Tudo perto do dedão, não é assim. Aí Deus é maravilhoso, ele vai, muda lá o esquema lá e chicote velho, toma nas costas. Aí você fala, não, vou parar, Deus está falando comigo, não, está doendo demais. Querido, para nós realmente dizermos que as nossas vidas estão na mão de Deus, nós precisamos reconhecer aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando. Jonas, ele estava vendo aquela embarcação, aquele navio que ele estava dentro dele, com as outras pessoas, sendo levado pelo mar, para lá e para cá, batendo para um lado, batendo para o outro, tendo de afundar todo mundo, mas a culpa era dele. O problema era ele. Muitas vezes, irmãos, por nós sermos cristãos, mas não obedecemos aquilo que Deus está nos mandando fazer, não seguimos a direção que Deus está nos dando, nós sofremos e nós fazemos pessoas, nossa forma sofrer. E assim é fato. Enquanto nós não reconhecemos os nossos erros, irmãos, nós vamos continuar sofrendo, ao ponto de falar assim, igual o Jonas falou: me joga no mar, que esse negócio vai resolver. Pode jogar. Ele falou literalmente: tomai-me
se aquietará. É por minha causa. Será que nós temos coragem de fazer isso? De dizer: olha, todos esses problemas, tudo que está acontecendo dentro do meu casamento, para quem casado, dentro da sua vida de pai, criando os filhos, de filhos também, com essa relação com os pais, dentro de um contexto de igreja, ou em qualquer aspecto, eu cito alguns exemplos. Será que nós temos coragem de reconhecer que o problema que está ali sendo causado é eu ou você que estamos sendo, vamos dizer assim, o pivô desse problema? Se nós que somos cristãos não tivermos essa sensibilidade, quem vai ter? Ah, pastor, mas talvez o problema não é eu não, é fulano, é ciclano, é beltrano. Como cristãos, a primeira coisa, vou dar uma dica. Como cristãos, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu estiver vivendo um problema e outras pessoas envolvidas junto comigo nesse problema, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir ao Senhor para mostrar para mim até que ponto eu sou o causador desse problema, até que ponto eu fiz algo ou estou fazendo algo que está interferindo na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Isso porque a minha vida está na mão de quem? De Deus. Como ser humano comum, como uma pessoa que não tem Deus na vida dele, nós vamos pensar que tudo que está acontecendo é culpa disso, culpa daquilo, culpa de outro. É assim que o mediador era, né? Nós temos que começar a pensar nisso, irmãos. Para realmente deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, nós precisamos de reconhecer aonde nós falhamos. E por que está acontecendo aquilo tudo? Eu sempre gosto de dizer isso aqui, vou repetir. O Senhor, Ele perdoa qualquer pecado. É lógico, como diz o próprio Senhor Jesus ali nos Evangelhos, de menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando esse aí, o Senhor perdoa qualquer outro pecado. Mas uma coisa que Deus não faz é tirar a consequência do pecado. Talvez eu e você, por não reconhecermos os nossos erros, nós estamos sofrendo, e por tabela pessoas estão sofrendo ao nosso lado. Ele, nessa manhã, você se considera uma pessoa que entregou a sua vida literalmente, totalmente para Deus? Precisa. Eu e você precisamos reconhecer os nossos erros. Nós temos que nos prostrar. Quantas pessoas estão sofrendo junto conosco? Ou quantas pessoas nós estamos fazendo sofrer? Jonas, dentro dessa embarcação, e não era nem para entrar nessa embarcação, era para entrar em uma que era para ir para Nínive. Ele entrou em uma que estava indo para Tarso. Ele entrou no barco errado. Talvez você seja esse tipo de pessoa que tem ouvido, mas não obedece, não aceita a direção de Deus e ainda não reconhece o seu erro. Talvez eu sou essa pessoa. Eu ouço, Deus fala comigo: Renato, é assim, meu cérebro é assim, eu estou ouvindo, mas eu vou ficar posicionado do jeito que eu estou, até Deus mudar a ideia. Uma hora Deus vai mudar a ideia. Uma hora Deus vai falar assim: não, vai lá. Você tem insistido demais, eu vou deixar você fazer assim. Com Deus não é assim, não. Se tem um atributo que eu e você temos que pensar que Deus, de muitos que Deus tem, chama-se imutabilidade. Deus não muda por causa de homem, não. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Para deixarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós precisamos respeitar o processo das coisas que Deus faz no decorrer da vida que Ele nos deu. Querido, chega um momento importante na vida desse homem, Jonas, que Deus agiu de forma fenomenal para começar a mudar a história da vida de Jonas e a história também daqueles homens e do povo de Nínive. Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe. Alguns historiadores falam que é uma baleia, mas o importante é o grande peixe, para que tragasse Jonas. E ele, Jonas,
3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha que experiência. Eu não sei de outro personagem bíblico, de outra pessoa que viveu uma experiência como essa. Mas, o que eu aprendo aqui? Se você e eu realmente deixarmos Deus guiar a vida que Ele nos deu, e dentro do processo que Ele traçou, Deus pode, porque Ele fez com nós, fazer o que quiser, para colocar eu, colocar você, como Ele estava fazendo com Jonas, dentro da vontade dEle. Dentro da vontade dEle. Eu não sei o que Deus vai fazer com Jonas, para Jonas. Ele fez o quê? Levantou, ou surgiu, ou estava um grande peixe que tragou aquele homem. Com Jonas foi isso. Com você e comigo eu não sei o que vai acontecer. Mas se você e eu realmente deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, com certeza algo Deus vai fazer. E eu volto para aquela frase que eu disse lá no início. Olha só, o que eu disse no início foi assim: que coisa maravilhosa, ó. É ali que eu vou achar. Deus não nos dá a partir do que precisamos, mas a partir do que Ele tem. Portanto, não há nada de Deus para você, para nós, que seja pequeno e que não cause nenhum impacto. Aqui, olha, nós vemos isso. Nós vemos isso. Deus, o que Ele faz, vai causar impacto. Quando você deixa a sua vida na mão de Deus, quando eu deixo a minha vida na mão de Deus, e Ele quer me colocar dentro do propósito dEle, Ele vai fazer algo que vai causar impacto. Eu tenho certeza que essa experiência de Jonas causou um impacto muito grande na vida dele. Hoje, nessa manhã, você que um dia recebeu a Cristo, você está disposto a deixar Deus fazer algo na sua vida que vai causar um impacto? Será que você está pensando realmente nisso? Ou você quer continuar só ouvindo? Não, pastor, eu sou cristão. Não, pastor, eu sou servo de Deus. Então aquilo que Deus está fazendo na sua vida está causando algum tipo de impacto? Será que você ainda está pensando assim: ah não, isso que Deus está fazendo na minha vida é pequeno demais para eu poder entender que é propósito dele? Qualquer coisa, querido, como foi o escritor da frase aqui, que Deus fizer na minha vida, na sua vida, é grande demais. Nós somos limitados. Qualquer coisinha que Deus fizer vai ser enorme. Com relação a Deus e a nós, não tem como nem comparar. Mas um ponto interessante: para deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, precisamos de arrepender. Olha só que coisa interessante. Recapitulando: primeiro, nós precisamos de ouvir, obedecer e aceitar a direção de Deus. Segundo, nós temos que reconhecer os nossos erros. Terceiro, nós temos que entender que dentro do processo da vontade de Deus, algo de impacto vai acontecer na nossa vida. Com Jonas, foi ser engolido pelo peixe. E quarto, arrepender e, se necessário for, começar de novo. Eu fico ouvindo, de vez em quando, alguém cantar aquela música, que eu ouvi ela e cantei também. Eu tinha uns 15 anos de idade, aquela música do Rebanhão, que fala assim, ó: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Será que tem hora que você precisa realmente voltar ao primeiro amor? Tem hora que nós nos afastamos tanto do propósito de Deus, que nós nos afastamos tanto da vontade de Deus, que nós começamos a virar carvão. Nós saímos da condição de brasa, que a brasa ela é o carvão aceso, não é isso? Amém ou não? O carvão sem o fogo, ele não é nada. Mas ele pode, pastor, virar depois uma brasa, mas ele só pode virar brasa se alguém colocar fogo nele. Querido, nós precisamos de arrepender.
Nós precisamos de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Falar: Senhor, tem tanto tempo que eu me coloquei à disposição do Senhor e eu não tenho visto coisas da parte do Senhor acontecer na minha vida. Senhor, tem tanto tempo que eu disse do Senhor: eis-me aqui, como Isaías disse. E quando tem tanto tempo que eu disse do Senhor, como Jeremias disse: eu sou um menino, mas o Senhor falou com Jeremias como o Senhor falou comigo. Não, você pode ser quem for, mas eu vou mudar, vou transformar a sua vida. Mas eu não tenho visto coisas acontecer. Mas eu acredito que está faltando, talvez, em mim e você, é um arrependimento genuíno. Querido, Jonas capítulo 2, versículo 2 vai dizer o seguinte, que ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre da morte me dei socorro, e ouvistes o meu clamor. Será que você e eu estamos precisando disso? Começar a ligar: Senhor, ouça o nosso clamor. Querido, isso não é novidade para ninguém. O nosso país, além de estar vivendo essa pandemia, que para a glória de Deus, eu creio que está controlado. Além de estar vivendo essa pandemia, estamos vivendo aí um problema econômico, que para a glória de Deus, eu entendo que Deus está colocando as coisas nos trilhos. Agora nós estamos vivendo um problema político. Agora não, né? Nós estamos vivendo um problema político em tempo. Será que não cabe a nós, que dizemos, ou que nos denominamos cristãos, rever os nossos conceitos? Arrependermos? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se chama pelo meu nome. Querido, eu sempre quando leio o livro do profeta Jeremias, eu fico pensando o quanto Jeremias sofreu por causa daquela nação. Então, ali nas vezes, Jeremias, ele ficava lamentando, ele ficava chorando, sofrendo por causa daquele povo. Mas enquanto aquele povo não se arrependeu, enquanto aquele povo não se posicionou da forma que Deus queria, a vida deles não chegou dentro daquilo que Deus queria. Agora eu pergunto para mim e para você: se somos cristãos, se deixamos as nossas vidas na mão de Deus, por que ainda passamos pelo que estamos passando? Por que vivemos o que estamos vivendo? Eu ou você tem que dar a resposta. Porque falta em nós atitude de arrependimento. Fazer como Jonas fez: Senhor, me tira daqui, me tira, Pai, porque eu quero fazer a tua vontade, eu não só ouvir a tua voz, eu quero obedecer, eu quero andar dentro da tua direção. Irmãos, é ilusão. As pessoas que se dispõem a servir o Senhor e acham que servir o Senhor vai ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Não. Quando Jesus chamou os discípulos, lendo os evangelhos de novo, eu vi isso. Uma das coisas que Jesus fez para que os discípulos parassem é até de fazer as atividades que eles tinham costume de fazer. Não é isso que eu estou querendo dizer, que você vai ter que parar de trabalhar, de estudar. Não. As mulheres são donas de casa, os homens que trabalham sustentam. Não. Deus é coerente, mas que para servir Jesus de alguma coisa, eu vou ter que abrir mão, vou ter que abrir mão. E por último, para deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, nós precisamos de confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Deus tem o melhor. Eu não sei o que vai acontecer, eu só tenho que deixar a minha vida na mão de Deus. Eu estava hoje recordando que há quase 5 anos atrás nós viemos para o Belo Oriente. Nós chegamos aqui dia 15 de julho de 2015 nessa cidade. Eu nunca podia imaginar que no dia 15 de julho até hoje, 26 de abril de 2020, passaria por tantas experiências com Deus, pessoal, como família e como ministério, como tem passado. Mas eu acredito assim, que tudo isso que começou dia 15 de julho de 2015 até hoje é propósito de Deus. Eu e você precisamos pensar nisso. Deus tem um propósito, Deus tem a vontade. Basta eu e você confiarmos nele. Olha só,
Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu não sei o que Deus tem de propósito e de promessa para a sua vida, mas Deus, Ele deu uma incumbência para Jonas, e Ele fez o que tinha que fazer, porque Ele é Deus, para levar Jonas a cumprir o propósito dele. Se você, querido, que me ouve, se vocês que estão aqui comigo nessa manhã, nesse tempo, vocês que me ouvem, vocês que nos acompanham nessa manhã, deixou um dia a sua vida na mão de Deus. Se nós deixamos um dia a nossa vida na mão de Deus, nós temos que entender de que Ele tem algo a fazer, e só cabe a Ele a apresentar para mim esse propósito dia após dia, e eu aceitar, e você aceitar. Você e eu não somos marionetes na mão de Deus, nós não somos fantoches na mão de Deus. Deus, Ele faz através de mim, por meio de mim, se eu e você, se você também deixar. E Ele nos tirou da condição de escravo, aonde nós éramos dominados, aonde nós estávamos na condição de pessoas totalmente tomadas por um espírito que nos levava a fazer o que fazíamos, e nos deu o privilégio de sermos livres, para que nós, através daquilo que entra na nossa mente, através daquilo que é processado no nosso coração, venhamos a fazer a vontade dele. Mas Ele não vai impor a vontade dele, Ele não vai de maneira nenhuma colocar isso como se fosse um peso na sua vida, porque eu e você temos a liberdade de escolher. Por isso que no início eu falei que nós somos fruto da nossa história. A frase que eu li aqui para os irmãos no início, talvez cabe até um pouco de discussão. Não somos vítimas da vida ou das pessoas. Nós podemos pensar no sentido físico, mas também no espiritual. Como pessoas, quer dizer, nascemos de pessoas, querendo ou não, nós somos vítimas da nossa árvore genealógica. Temos a nossa característica, a nossa personalidade, temos o caráter que temos pela nossa árvore genealógica. Mas Deus pode mudar isso através da pessoa de Jesus Cristo, que um dia eu e você entregamos a nossa vida para Ele, e hoje nós temos o Espírito Santo. Será que nós estamos pensando nisso? Nós entregamos ou não a nossa vida para Jesus? Ele é, João 14:6, o caminho, a verdade, a vida, ou não para nós? João 32, Ele diz nos libertou e nós nos tornamos livres. É isso que nós precisamos pensar. Chegou um tempo que eu e você precisamos entender isso. Deixar a minha vida, você deixar a sua vida, nós deixamos a nossa vida literalmente na mão de Deus, para Ele fazer o que assim apraz. Nessa manhã eu quero convidar os irmãos que estão aqui junto comigo para de pé. E você que está aí na sua casa nessa hora, eu não sei há quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei quanto tempo os irmãos que estão aqui comigo entregaram a vida deles para Jesus. Mas nesse período que você entregou a sua vida para Jesus, você tem deixado Deus conduzir você? Feche seus olhos nesta hora. Comece a pensar nisso. Nós precisamos sair de uma condição só de ouvintes, irmãos. Ouvir, nós vamos ouvir todos os dias. Além de ouvir, nós temos acesso à leitura da palavra do Senhor. Mas será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos arrependendo? Será que nós estamos reconhecendo aonde falhamos? Quando a gente é obediente, nós sentimos o poder de Deus. Deus, Ele não vai trabalhar de maneira nenhuma a partir do que queremos, do que pensamos, do que colocamos para Ele. Não. O propósito de Deus é ímpar na vida de cada um. Essa manhã eu quero convidar você que está aqui comigo. Quero convidar você que me ouve, que nos vê, que Ele põe sua vida mais uma vez diante de Deus. Você que se diz cristão, eu, nós que estamos nos colocando na condição de cristão, precisamos entender isso. E quando nós, irmãos, não entendemos isso, nós sofremos, também fazemos pessoas à nossa volta sofrer. Meu Deus, meu Pai, eu estou aqui junto com alguns outros irmãos e irmãs, e ouvimos essa palavra
Nós estamos refletindo. Será que nós temos colocado a nossa vida nas tuas mãos? Nós temos deixado o Senhor guiar as nossas vidas? Porque quando o Senhor está guiando as nossas vidas, ó Deus, nós podemos passar pelo que vamos passar, ou pelo que já passamos. O Senhor está conosco. O salmista no Salmo 23 fala que o Senhor é nosso pastor. O salmista no Salmo 91 fala que a sombra do Onipotente. O salmista no Salmo 121 fala que nós podemos levar os nossos olhos para o monte, que o Senhor é o nosso socorro. Pai querido, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Pai querido, nós não podemos somente dizer que somos cristãos. Nós não podemos dizer apenas que somos filhos de Deus por um dia o Senhor Jesus tem nos resgatado. Mas nós temos que saber que somos filhos do Senhor, porque nós ouvimos a tua voz. E se o Senhor, Pai eterno, Pai divino, Pai maravilhoso, nós estamos sendo obedientes às tuas direções. Ajuda a tua igreja a entender isso, e o teu povo a entender isso, Pai. E dentro da liberdade que o Senhor deu para Adão e Eva lá no jardim do Éden, nós temos a mesma hoje, de escolhermos ou não, deixarmos as nossas vidas nas tuas mãos. E quando nós deixamos, a coisa anda. Quando nós deixamos, cumpre-se em nós, João 14,6, andamos no caminho, andamos na verdade. E também podemos viver uma vida plena, porque estamos com a presença do Espírito Santo do Senhor em nós. Ajuda a tua igreja, nós, teu povo, estamos aqui fazendo isso. Mas ajuda aquele que nos ouve nessa manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe você que nos ouve, você que nos vê. Logo mais à noite estaremos aqui às 19 até às 19h40 e depois de 20 até às 20h40. Que os irmãos tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Muito obrigado. Bom dia.